Muito boa tarde. Estamos para mais um programa, aqui com o Mais Ribatejo, com a jurista da DECO Proteste, da DECO Ribatejo e Oeste, que irá estar connosco aqui para falarmos hoje sobre o tema dos serviços públicos essenciais, a oportunidade para esclarecer dúvidas aqui com a jurista da DECO Ribatejo e Oeste. Hoje vamos falar sobre serviços públicos essenciais, água, eletricidade, telecomunicações, energia. Vamos começar pelas telecomunicações. Uma das questões que muitas pessoas colocam tem a ver com o período de fidelização. Isto houve alterações na legislação. Este período de fidelização é ilegal ou não? Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar. E claro que estamos muito satisfeitos por estar aqui a fazer este live no Facebook, não é? Para podermos aqui em direto esclarecer algumas dúvidas, questões que os consumidores tenham. Portanto, estamos disponíveis para isso. Respondendo então a essa primeira questão, quanto à questão da duração do período de fidelização, se ainda é permitido ou não, essa é uma questão que realmente tem sido colocada com frequência aqui no atendimento presencial por parte dos consumidores. Portanto, isto também porquê? Porque muitos deles são informados por comerciais de outros operadores que não aqueles que eles têm atualmente, que os abordam à porta de casa para fazerem a mudança de operador e depois, por vezes, esse tipo de informação essa errada, não é? E que pode mudar porque o período de fidelização já não é permitido ou, portanto, eles já não poderão exigir, portanto, a permanência obrigatória do contrato. Portanto, e isso não corresponde realmente à verdade. Portanto, a duração máxima do período de fidelização mantém-se em 24 meses. Houve, efetivamente, uma alteração na lei, portanto, em 2016 surgiram novas regras que vieram aqui, portanto, alterar e também reforçar a proteção dos consumidores que celebrem este tipo de contrato de comunicações com períodos de fidelização. Como eu estava a dizer, a duração máxima de 24 meses mantém-se, mas com esta alteração passou também a ser disponibilizado a possibilidade de celebração de contratos sem qualquer tipo de fidelização. Ou contratos com 6 e 12 meses de períodos de fidelização. Portanto, existe aqui, digamos, uma maior escolha por parte do consumidor. As operadoras têm que colocar essa informação ao consumidor e dar-lhe a escolher se querem ou não contratos sem fidelização, de fidelização de 6 meses, 12 meses ou de 24 meses. Portanto, a questão do período de fidelização é esta, portanto, mantém-se. O limite máximo são os 24. Pode, eventualmente, ser escolhido pelo consumidor um período menor, caso considere que seja mais vantajoso para ele, em termos de preço e tudo mais. Já se sabe que se houver prestação também de serviços adicionais, não é? Ou de ofertas adicionais, isso tudo altera, não é? Sim, a questão aqui é a questão da refidelização. Talvez esteja aqui a colocar, portanto, se houver, portanto, digamos assim, o contrato esteja a terminar e a operadora o contactar para renovar ou renegociar aqui o contrato, pode existir efetivamente uma refidelização, desde que ela seja devidamente informada ao consumidor, que o consumidor consinta nessa refidelização. Ou, por vezes, existem vantagens ou ofertas que são colocadas à disponibilização do consumidor durante a vigência do contrato, que poderão, eventualmente, colocar ou fazer aqui uma alteração no período de fidelização. Mas, claro está, deve ser sempre devidamente informado, o consumidor deve ter conhecimento dessa alteração e deve informação prévia no consentimento do consumidor. Muito bem. Uma outra questão que também é colocada por muitas pessoas tem a ver com a celebração de contratos de telefone, prestação de serviços de telecomunicações. A pessoa recebe um contacto telefónico, o serviço é só instalado, por exemplo, 15 dias depois. A partir de quando é que começa a contar aquele prazo de 14 dias que a lei determina para poder rescindir livremente o contrato? Certo, pronto. Nesse tipo de situações, quando estamos a falar de contratos celebrados à distância,
por vezes acontece o serviço não ser instalado no próprio dia, portanto, e aqui quando, portanto, a celebração do contrato começa a contar efetivamente do telefonema. E neste caso também surgem algumas dúvidas relativamente ao prazo dos 14 dias, quando é que ele começa, quando é que tem início, isto porque os consumidores também, de acordo com o relato dos mesmos, portanto, aquilo que nos chega por parte dos consumidores é que muitas vezes a informação que lhes é prestada também não é a correta. E essa informação é de que, após a instalação, o consumidor tem então 14 dias para poder cancelar ou rescindir livremente o contrato. E isso também não é a informação correta, portanto, há que terem atenção que o prazo dos 14 dias começa a contar desde a data da celebração. Portanto, desde a data em que celebrou o contrato por telefone, aí sim inicia-se o período de 14 dias. Portanto, muitas vezes o consumidor já chega aqui fora de prazo, não é? O prazo já terminou por isso mesmo, porque lhe foi dada uma informação que não foi a mais correta, de que o prazo só começaria a contar a partir da data da instalação. Portanto, aqui que queremos realmente deixar é que o prazo inicia-se da data da celebração e não da data da instalação. Embora depois com a instalação é que a pessoa ver se o serviço lhe convém, se é bom, se é mau, se tem queixas ou não. Isso depois poderá servir para alguma coisa, no caso da pessoa não se sentir satisfeita com o serviço? Sim, é verdade. Anteriormente, portanto, houve também uma alteração legislativa neste sentido e realmente aquilo que acontecia é que, portanto, o prazo dos 14 dias iniciava-se a partir da data da instalação, caso ela fosse posterior à data da celebração. Pronto, porque em si, só a partir dessa data é que o consumidor realmente pode experimentar o serviço e pode perceber se está satisfeito ou não com o mesmo. No entanto, houve esta alteração e, portanto, que veio então aqui, digamos assim, não digo prejudicar, mas... não facilita tanto a vida às pessoas, não é? Exatamente, não facilita tanto o consumidor nesse sentido, porque pode eventualmente estar dentro do prazo, não tem ainda o serviço, não sabe se gosta do serviço ou não, se o serviço está a ser prestado nas devidas condições ou não, porque ainda não o tem. E depois, quando é efetivamente instalado e quando começa a experienciar, não é, o serviço que lhe é prestado pelo operador, neste caso, então aí é que verifica que não é aquilo e que não está satisfeito ou que eles não estão a cumprir com aquilo que efetivamente foi acordado. E depois aí pode já estar fora do prazo dos 14 dias. Portanto, dificulta aqui um bocadinho, mas claro está, se estivermos em causa aqui, se estiver em causa um incumprimento por parte do operador, tendo em conta que as condições que foram apresentadas não são aquelas que estão a ser prestadas, então aí podemos tentar ir por essa via, portanto, e argumentar nesse sentido. Sim. Uma área que tem surgido com bastantes queixas, com bastantes reclamações, tem sido a das águas. Nós tivemos conhecimento das águas de Santarém terem recebido imensas reclamações, em Alcanena também, que tem a ver com o facto por causa da pandemia, não ter havido as leituras reais e de fazerem as cobranças dos consumos por estimativa. Isto é possível? Sim, realmente houve agora muitos consumidores que receberam faturas bastante elevadas ou muito mais elevadas do que aquilo que era o seu consumo, não é? Médio, normal, e com valores bem mais elevados do que aquilo que estavam habituados a pagar. É possível, sim, haver consumo por estimativa, portanto, a cobrança de consumo por estimativa é possível. Portanto, as faturas podem basear-se numa estimativa de consumo, nos períodos em que não haja leitura feita nem pela entidade gestora, nem pelo consumidor. Portanto, nos termos da lei, no setor da água, a entidade gestora deve proceder à leitura real com uma frequência mínima de 2 vezes por ano. Portanto, nem sequer é obrigatório que a entidade gestora faça a leitura todos os meses. Por norma, aqui no nosso distrito, penso que também a nível nacional, as entidades gestoras fazem de 2 em 2 meses, pronto, não muito mais do que isso, pronto.
mas realmente não existe essa obrigatoriedade de ser feita uma leitura mensal. E aí nós também aconselhamos os consumidores a facultar as leituras. Portanto, se tiverem a possibilidade de poder dar as leituras todos os meses, a fazê-lo. Isto para evitar, lá está, as estimativas de consumo que depois podem gerar valores de fatura e virem as faturas com valores muito mais elevados. E era essa a questão, a pessoa é obrigada a pagar uma fatura que vem do acerto de estimativas que foram faturadas, por exemplo, ao longo de 9 meses, que é o que está a acontecer muito, um acumular de faturação, e as pessoas agora são confrontadas com aquilo tudo, o acerto todo daqueles meses, com faturas elevadíssimas. Eu tenho recebido aqui muitas reclamações de pessoas com esses problemas. Isso é possível? A questão é ser possível receber esse tipo de faturação? Sim. Agora, estamos aqui e muitas vezes aquilo que nós verificamos quando analisamos as faturas é que realmente foi feito um acerto de faturação, não é? Porque quando existe realmente leituras por estimativa, depois é nova leitura real por parte da entidade gestora, ou que é comunicada pelo consumidor, e aí a entidade faz o acerto. Muitas vezes aquilo que nós verificamos é que esse acerto vem a ser cobrado ao consumidor consumos com mais de 6 meses. E nestas situações, portanto, estamos aqui perante uma prescrição de consumos, que está prevista, portanto, na Lei dos Serviços Públicos Essenciais, em que o direito da entidade em receber, ou ter direito ao pagamento destes consumos, prescreve ao fim de 6 meses. Portanto, aí o consumidor pode, efetivamente, caso lhe estejam a ser exigidos consumos com mais de 6 meses, pode invocar a prescrição desses consumos e solicitar a retificação da fatura e, consequentemente, a anulação desses consumos e a retificação da fatura. Sim, isso é uma boa novidade para as pessoas, não é? Para não se terem de pagar aquelas contas exorbitantes que muitos estão-se a queixar. Aquilo que nós aconselhamos sempre é, portanto, assim que receber uma fatura com valores muito elevados, portanto, para procurar logo a nossa ajuda, recorrer aos nossos serviços, que estamos aqui disponíveis para isso, para fazer o atendimento presencial, para que, em tempo útil, se possa invocar a prescrição. Isto porque, a partir do momento em que faz o pagamento desses valores, ao fazer o pagamento, assume o valor em dívida e depois já não será possível invocar a prescrição desses consumos e, portanto, o seu reembolso. Portanto, é importante que, se tiverem alguma dúvida se efetivamente são consumos com mais de 6 meses ou não, é sempre bom vir cá para nós podermos analisar as faturas e podermos logo dar, portanto, o devido aconselhamento e a devida ajuda. Sim, mesmo quando mesmo quando não excede esses 6 meses, quando as faturas são muito elevadas, também penso que também há a possibilidade de pedir às empresas da distribuição das águas de Santarém ou das águas do Ribatejo ou de outras empresas municipais, o pagamento em prestações. A DECO tem conseguido, tem sentido alguma sensibilidade da parte dessas empresas para com estas dificuldades dos consumidores? Sim, também existem essas situações em que realmente nós verificamos na fatura e não estão a ser exigidos consumos com mais de 6 meses e, portanto, não é possível, nesses casos, invocar a prescrição. E aí os consumos, obviamente, são exigíveis, não é? Por parte da entidade gestora. Nessas situações, e claro está, se virmos que os consumos são, portanto, que a faturação está corretamente emitida, aí nessas situações a DECO ajuda o consumidor a entrar em contato com a entidade gestora para celebração de um acordo de pagamento que possa facilitar, obviamente, ao pagamento desses valores. E sim, por norma, as empresas acedem e facilitam nesse sentido.
Sim. Passando agora para a área da energia, da eletricidade e do gás, aconteceu agora até com um familiar meu que recebeu a visita de um comercial na sua casa, que disse que pertencia a uma empresa, no caso era gás natural e eletricidade, pediu para ver a fatura e a fatura da empresa anterior, e passado uns dias este meu familiar recebeu uma carta a dizer as boas-vindas, a dar as boas-vindas já de um outro comercializador, aparentemente que tinha feito a passagem para um novo comercializador sem ter dado consentimento para celebrar esse contrato. O que é que a pessoa pode fazer perante uma situação destas? Pronto, realmente essa também é uma questão que é frequentemente colocada aqui no atendimento presencial e que os consumidores reclamam bastante. É que sem celebrar qualquer contrato, ou sem dar o consentimento, recebem posteriormente cartas de boas-vindas de comercializadores de energia que não os seus. E, portanto, isso é resultado, lá está, de alguma visita de um comercial que anda porta a porta e diz pertencer à empresa do gás ou da eletricidade e pede para ver a fatura. E, portanto, os consumidores, na sua boa fé, não é? Facultam os dados, porque muitas vezes a informação que é prestada é que têm descontos para lhes dar, ou que ao verificar a fatura verificam que está a pagar imenso e que poderão ter descontos e que pagar uma fatura mais baixa, e claro está que todos nós, não é? Se for para pagar menos, não é? Estamos interessados em pagar um valor mais baixo da fatura, atendendo também agora esta situação difícil que estamos todos a atravessar. Portanto, aquilo que queremos salientar aqui é que realmente os consumidores não devem assinar nada sem ler, e se tiver dúvidas, o melhor mesmo é recusar a assinar. E também não devem entregar, portanto, faturas ou documentos pessoais se não se sentirem seguros, portanto, não são obrigados a isso. Portanto, os documentos são pessoais e eles não se sintam obrigados a ter que fornecer esses dados. Porque muitas vezes, pronto, esses comerciais aproveitam-se do consumidor facultar esses dados para, lá está, celebrarem contratos sem consentimento. Deve sempre também, queremos deixar o alerta, é que deve sempre também pedir a identificação do comercial, que comprove que realmente a pessoa trabalha para a empresa referida. Portanto, isto porquê? Porque também tem chegado aqui, de acordo com o relato dos consumidores, comerciais que se identificam como sendo de um determinado comercializador, que é até o comercializador da própria pessoa, do consumidor, e que se identificam como tal e, na realidade, não são de outra empresa. E, portanto, depois aproveitam-se, lá está, dos dados para poder celebrar os contratos. Portanto, é importante ter aqui bastante atenção relativamente a estas vendas porta a porta e ter estes cuidados redobrados, nomeadamente não facultar, portanto, os documentos pessoais e não assinar o que quiser fazer, portanto, ou então, mesmo que assine, lá está, alertamos para o facto de ter 14 dias para poder cancelar o contrato. Portanto, o essencial aqui é, mesmo que se deixe levar, não é, pela conversa do comercial, é procurar de imediato ajuda e, nesse sentido, a DECO poderá depois ajudar a proceder ao cancelamento. Sim. Entretanto, é uma questão que todos nós nos confrontamos. Quando recebemos a fatura da eletricidade, muitos de nós ficamos surpreendidos com o valor que pagamos e em todas aquelas taxas e impostos que aparecem na fatura. Afinal, a que é que corresponde realmente o valor que estamos a pagar nas faturas da eletricidade? Sim, é verdade. Portanto, quando recebemos a fatura, e principalmente a eletricidade, que é aquela que às vezes tem o maior peso nas nossas contas, não é? A primeira coisa que fazemos é verificar o valor e a data a pagar. Portanto, nem sempre temos o devido cuidado de analisar a fatura e ver realmente o que é que estamos a pagar ou o que é que nos está a ser cobrado. Portanto,
Aqui, neste tipo de situações, a DECO também dá um aconselhamento neste sentido e dá uma orientação ou deixa uns alertas ao consumidor, que é, portanto, o valor da fatura inclui então o preço da eletricidade, neste caso a fatura da eletricidade consumida, os custos com potência contratada, as taxas, impostos e outros serviços, portanto, associados à eletricidade. E isto tem sido bastante recorrente agora também, a questão destes serviços associados, que depois vêm encarecer aqui também a fatura de eletricidade, porque é um valor mensal que depois é cobrado ao consumidor. Portanto, há pequenos truques que podemos, digamos assim, adotar para baixar aqui a mensalidade e pagar um menor consumo de energia. Como, por exemplo, reduzir a potência contratada, pois quanto mais baixo for a potência, menor será também o valor a pagar, ou escolher uma tarifa que melhor se ajuste aos nossos horários de consumo, isto porque também existem tarifas em que pagamos um valor mais baixo pela eletricidade consoante os horários em que utilizamos, portanto, as máquinas, não é? E aí é bastante importante nós vermos se nos compensa ter, por exemplo, uma tarifa bi-horária, se não estamos a usar as máquinas durante esse período, depois podemos, obviamente, estar a pagar mais e não estar, obviamente, a usufruir dessa tarifa bi-horária. A escolha dos equipamentos energeticamente eficientes é também bastante importante. A utilização de sistemas de energia, a opção de compra de lâmpadas eficientes, como as lâmpadas LED. Portanto, tudo isto nós poderemos começar a adotar. É claro que esta questão dos equipamentos energeticamente eficientes, as compras LED, se calhar estes equipamentos têm um custo mais acrescido, portanto, são mais caros. Mas talvez possamos depois vir a poupar a longo prazo, portanto, nas nossas faturas. Portanto, é de considerar adotarmos agora, ou começarmos a adotar, portanto, estas medidas, não é? Para podermos, então, poupar na eletricidade. Isso foi um conselho muito útil. Esses conselhos são muito úteis a ter em conta, porque, de facto, a fatura da eletricidade é aquela que mais pesa para todos nós. Nós estamos agora novamente no estado de calamidade e voltaram a alterar-se as regras. Havia uma série de facilidades que estavam em vigor e que agora deixam de estar. É importante alertar para isso, que houve medidas excepcionais e temporárias para os serviços públicos essenciais que já não estão em vigor. Por exemplo, quem se encontra numa situação de desemprego ou com perda de rendimentos e não consiga pagar as faturas, ainda beneficia daquelas moratórias ou pode ver mesmo os serviços cortados? Exato. Portanto, essa é uma questão também bastante importante e queremos deixar aqui esse alerta. Efetivamente, portanto, em resposta ao surto do Covid-19, foram aprovados regimes excepcionais e temporários em várias matérias para ajudar, então, as famílias a combater esta pandemia que estamos a atravessar. Matérias essas onde também se incluíam os serviços públicos essenciais. Portanto, foi proibida a suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais, portanto, telecomunicações, água, eletricidade e gás, em caso de desemprego, quebra de rendimentos ou por infecção por Covid. E estas medidas vigoraram até 30 de setembro deste ano, portanto, até ao final do mês passado. Acontece que, a partir de 1 de outubro, essas medidas deixaram de vigorar, portanto, os fornecedores de água, eletricidade, gás e telecomunicações podem voltar a suspender os serviços em caso de incumprimento, independentemente, portanto, da situação pessoal de cada um, mesmo que esteja em desemprego ou com quebra de rendimentos. Portanto, esta suspensão agora pode acontecer. Portanto, queremos deixar esse alerta, porque caso os consumidores estejam com dificuldade cumprir com os pagamentos, já tenham avisos de corte, portanto, que peçam ajuda para que se possa evitar, então, o corte dos serviços
E, mais uma vez, reitero que a DECO está disponível para ajudar, portanto, pode-se deslocar aqui ao nosso escritório em Santarém, que nós podemos tentar ajudar nesse sentido. E têm surgido já alguns casos, ou isto também foi desde 1 de outubro, não é? Desde 30 de setembro? E que tipo de medidas é que vocês conseguem tomar? Renegociação com as pessoas, pagamento a prestações? Que tipo de soluções é que vocês têm conseguido encontrar? Sim, nesses casos, portanto, aquilo que se tentará fazer é estabelecer o contacto com as entidades em causa e, portanto, tentar, de alguma forma, se chegar a um acordo de pagamento, portanto, ver qual é que é, aí terá que ser analisado caso a caso, não é? E verificar a situação de cada pessoa e ver qual a melhor forma de se tentar ajudar a evitar, lá está, o corte dos serviços e a evitar também que acumule os valores em dívida e que, portanto, que aí seja mais difícil depois conseguirem cumprir com as suas obrigações. Muito bem. Joana, resta-me agradecer esta nossa conversa, que foi muito esclarecedora, muito útil para todos nós, que muitos também vivem agora com dificuldades acrescidas, devido à quebra de rendimentos e da pandemia, e desejar-lhe uma boa tarde. Obrigada a nós. Boa tarde.